ver se vocês conseguem me ouvir. Tô preocupado. Sim, estou te ouvindo. A danada da internet. Everton? Já entrou, hein, Everton? Já estamos no ar. Olá, boa noite a todos. Meu nome é Everton, sou residente do programa de graduação da residência de enfermagem aqui pela UFRB, com ênfase em cardiologia. Hoje é o nosso quinto momento, trazendo uma discussão que vai ser extremamente rica dentro do aspecto de cuidados paliativos, né, no contexto da saúde da pessoa idosa, trazendo aqui uma discussão sobre a sexualidade, um olhar, né, de duas profissionais excelentes dentro da temática, né, a nossa professora da UFRB, doutora Marcela Silva, a professora Cláudia Feio. E hoje a gente vai ter um espaço de discussão, de diálogo, né, podendo abordar um pouco sobre essa temática, compreender, né, a importância do processo do cuidado, né, da perspectiva da sexualidade dessa população, visto que, né, o comportamento de doenças a nível, né, mundial, né, e territorial, ela se comporta, né, em uma perspectiva de longevidade, né, a gente vê um novo cenário de perfil de público, né, onde a perspectiva de vida da população hoje, né, acredita que seja 3 vezes mais, né, em alguns anos. Então, eu abro essa mesa, né, com a fala da professora, dando a oportunidade à fala da professora Marcela. Bom, sou eu. Marcela, minha querida. Diga, meu bem. Vão lhe ver, minha querida. Idem, Assuma aí a sua fala maravilhosa. Pronto. Já agradecendo, inclusive a Everton, que está tentando entrar, porque a internet não deixa. Agradecer ao convite que me foi feito, viu, Cláudia? Parabenizar vocês aí do CCS, o pessoal da residência, por essa atividade. Ai, Everton! Aí ele. Eu tô aqui, ó. E agradecer a oportunidade de estar falando sobre uma temática tão importante, né? No que se refere aos cuidados paliativos, e uma temática que é subnotificada, subdiscutida, que é a questão da sexualidade dentro de cuidados paliativos. Eu sei que vocês já receberam uma série de colegas nossos aí, já anteciparam algumas discussões, né, no que se refere a cuidados paliativos. Isso é importante, porque os cuidados paliativos também sofrem uma visão muito estigmatizada ainda da gente na saúde, né? E, inclusive, pela formação profissional. A gente discute muito pouco cuidado paliativo no que se refere à formação profissional. Daí a importância da jornada, da socialização dessas informações com um grande número de pessoas, não só profissionais, mas também familiares e outra gama, né? Curiosos acerca de cuidados paliativos, e também agora a gente discutindo envelhecimento e sexualidade. Bom, eu vou fazer algumas considerações iniciais, que o grande barato desses encontros é a gente poder trocar figurinha. Então, todo mundo que está acompanhando a gente aqui, assistindo a gente aqui nesse momento, aproveita para chamar mais gente, aproveita para fazer a propaganda dessa temática, porque raras vezes vocês vão ver esses encontros acontecendo. Então, é o momento de vocês convidarem os colegas
as turmas de vocês, quem é estudante, convidar familiares para ouvirem também. Uma das maravilhas dessas conversas, assim, através das lives, é que a gente tem a oportunidade de falar de algumas coisas que sirvam para que o público conheça o que pode acontecer com eles ou o que está acontecendo com algumas pessoas perto deles. E aí se entenderem melhor nessa perspectiva. E também ouvir os colegas de outras áreas, né, de outros campos da UFRB, de outros campos, de outras universidades, que através de uma live feita por vocês pode começar a se interessar pela temática, pode começar a aprofundar os estudos, e aí a UFRB começa a cumprir a função social dela, né, que é disseminar o conhecimento para gregos e baianos, como eu falo. Né? Não é só para a gente aqui dentro, mas sobretudo para as pessoas que estão no nosso entorno. Esse é o alcance da gente através da UFRB. Então, a primeira coisa que eu queria deixar claro para vocês é que a gente sofre na discussão sobre cuidados paliativos e sexualidade um tríplice estigma. Né? A gente tem um problema grave de entender de forma não preconceituosa, por exemplo, o envelhecimento, que é uma questão ainda pouco discutida, inclusive por nós dentro da saúde. Né? A gente discute o envelhecimento do povo lá longe, né? Esse é o primeiro pé, né, dessa tríade que eu chamo de estigma. O segundo estigma é a questão da sexualidade. A gente tem uma dificuldade muito grande de discutir a sexualidade, não importa em que ciclos de vida, e isso, quando se apresenta no envelhecimento, tem outros carimbos lá. E a questão da finitude, né, que a gente faz uma associação muito forte entre a finitude e o imediato da finitude. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, porque eu acho que isso tem muito a ver com o trato que a gente dá, não só à sexualidade, mas a outros níveis, né, da dimensão humana, daquele sujeito velho que, por alguma intercorrência, né, das doenças crônicas mais diversas possíveis, ou não, chega um momento em que a finitude se apresenta para ele. Então, a gente tem esse tríplice estigma: o envelhecimento, a questão da sexualidade e a questão da finitude, compreendida como um momento imediato. Por que eu estou começando por esse aspecto? Né? Porque toda vez que a gente fala em cuidados paliativos, tem um pano de fundo de que isso vai ser por um tempo curto. O cuidado paliativo ele vai ser colocado num pequeno espaço de tempo. Então, com pouco tempo, a gente não toma cuidado com alguns aspectos. E aí que uma questão como essa da sexualidade, ela fica escondida. Né? Mas, no que se refere ao envelhecimento, no envelhecimento com esse cruzamento com doenças crônico-degenerativas, existem doenças crônico-degenerativas que envelhecem conosco, que podem nos levar, em algum momento, à necessidade de um cuidado paliativo. Tudo bem? Não é regra que toda doença crônica nos leve a isso. Não é regra que toda doença crônica com perfil de pessoas envelhecidas demore muito tempo do momento em que o cuidado paliativo, pouco tempo no momento em que o cuidado paliativo é inclinado, e vai ser pouco tempo essa nossa intervenção. Perfeito? Então, destacando esse ponto, eu trago para vocês a imagem de que doenças crônicas, ou doenças que nos levam, não são crônicas, mas nos levam a um nível de dependência muito grande, a ponto de o cuidado paliativo ser a necessidade daquele paciente, nos levam a ter que depender de uma série de profissionais para dar conta das mais diversas dimensões das pessoas. Só que a maioria de nós não é treinado para discutir sexualidade. E como a gente associa frontalmente a questão da finitude a uma antecipação da morte, a aproximação da finitude como uma antecipação dessa morte, a gente acaba não tomando as atitudes de proteção à dignidade humana que são necessárias. E um dos elementos da dignidade humana é a energia da sexualidade. Né? Não é o sexo só ou unicamente, mas a necessidade da intimidade. É sobre isso que eu queria falar um pouco com vocês. A gente acha que a pessoa
essa pessoa é a pessoa. E não é isso. Por isso que nós precisamos discutir aspectos que estão muito escondidos ainda nos cuidados paliativos. Um deles é a sexualidade. Então, bora pensar a sexualidade, meus amores, como uma potência, como uma energia, como uma condição de vida. E que o sujeito sob cuidados paliativos, o sujeito velho sob cuidados paliativos, não perdeu a sua energia da sexualidade. Então, a sexualidade, ela remonta a gente a trabalhar com a nossa perspectiva de vida e de intimidade. Então, nós não temos o direito de, tratando de pessoas ou abordando pessoas que estão em cuidados paliativos, de roubar delas, que já estão num processo de perdas, né, progressivas, de roubar delas o direito digno a viver de alguma forma a sua sexualidade. E aí entra uma coisa importante quando a gente pensa sexualidade e intimidade. O sujeito que está em cuidados paliativos é casado ou não? Tem parceiros ou não? Tem família ou não? Daí a ideia da gente trabalhar com a noção, enfrentar a noção de estigma que a gente tem com a sexualidade. E um estigma que pode ser criado em cuidados paliativos, que é entender o cuidado paliativo só com a pessoa e não a partir dela. Então, se aquela pessoa que está sob cuidados paliativos, ela tem parceiro, parceira, ela tem família, a energia que ela ainda tem deve ser trabalhada, entendida e estimulada até o momento que assim possa. Se a gente estimula que a pessoa se alimente, se cuide, né? Se trate, reflita, não perca a sua conexão com o mundo concreto, se a gente estimula tudo isso, a sexualidade tem que ser estimulada também. E eu preciso fazer isso em relação com o parceiro. Então, não dá para falar de sexualidade única e exclusivamente centrada em uma pessoa. A sexualidade ela é relacional, ela com ela mesma, dela com o outro, dela com outros, né? Se assim a pessoa viveu. Isso é muito importante da gente debater. A pessoa em cuidados paliativos, tendo parceiros, como fica a questão relacional da sexualidade? Como fica a intimidade desse sujeito? Por que é mais fácil para profissionais e não profissionais esconder, não trabalhar, sequer tocar nessa temática, porque a pessoa está em cuidados paliativos? Daí a necessidade da gente estudar mais. Daí a necessidade da gente tomar consciência, não só como profissionais que atuam na área de saúde, mas sobretudo como pessoas que vivem em sociedade, que se relacionam, da gente tomar pé dos níveis de preconceitos que nós temos. E como esses preconceitos interferem nas nossas atividades profissionais. Como esses preconceitos ressignificam práticas de intervenção profissional. Então, a pessoa que envelhece, a pessoa que tem doenças crônico-degenerativas, ela tem libido. Ela pode até sofrer, por conta das medicações, uma série de alterações dessa libido. Mas ela tem desejos, ela tem vida dentro dela. Não podemos tomar os cuidados paliativos como uma antecipação da morte. Muito porque, no que se refere aos velhos e às velhas, existe uma morte social aí que já está rondando. Existe uma negação da vida, a negação da sexualidade que já está rondando a vida deles. Mas, se as doenças crônico-degenerativas ou as doenças que nos surpreendem, né, e que se demoram em nós, né, o câncer é uma dessas doenças, né, que se demoram em nós e que podem nos levar a um grau de dependência tamanho, a ponto
de que os cuidados paliativos sejam a possibilidade mais digna e respeitosa, a gente precisa estudar as várias dimensões que essa sexualidade, que essa condição precisa ser atendida. E a sexualidade é uma delas. Vejam que eu falo muito mais sexualidade do que sexo, mas o sexo não está descartado. Tudo bem? A gente utiliza lá, vocês já viram isso com os colegas que me antecederam, a gente utiliza em cuidados paliativos a compreensão de que a gente não tem um prognóstico de cura, mas a gente tem um prognóstico de dignidade da vida humana. E isso tem que ser preservado. E uma das formas de preservar a dignidade da vida humana é não negar a sexualidade, é não negar o desejo, é não negar o sonho, é não negar a companhia. E isso serve não só para o sujeito que é objeto dos cuidados paliativos, mas também para os seus parceiros. Essa dimensão de casal e de família frente a cuidados paliativos é uma dimensão que a gente precisa considerar de uma forma mais forte, porque a gente faz pouco isso. Nesse sentido, dentro da equipe que opera com cuidados paliativos, ter um profissional de serviço social é muito importante. Essa intervenção do campo relacional das famílias, não do campo psicológico da relação, mas sobretudo do campo relacional, é muito importante. O trabalho do assistente social tem condições, o profissional tem condições de operar nisso aí, de intervir nisso aí. Mas é importante que toda a equipe convirja, que toda a equipe entenda a necessidade daquele sujeito que está recebendo os cuidados paliativos não ter dimensões de sua vida negados em detrimento da doença que ele toma e lhe elegeu como sujeito possível para cuidados paliativos. Perfeito? A gente precisa se perguntar se a sexualidade, se a ânima, né, se a libido, se a energia propulsora está sendo tomada por uma doença que exigiu o cuidado paliativo naquele momento de vida do sujeito, é importante que a gente não perca a dimensão da qualidade de vida. Não é porque o sujeito vai ser colocado na lista dos cuidados paliativos que ele vai imediatamente não estar mais aqui. Esse é o ensinamento das doenças crônico-degenerativas. As pessoas passam anos com as doenças, convivem com elas o tempo inteiro e às vezes nem morrem por conta delas. Mas uma vez sendo alvo dessas doenças degenerativas ou de doenças que nos tomam, né, como eu falei anteriormente, câncer, e esse câncer não tendo oportunidade de ser tratado a ponto de cura, essas pessoas ainda assim estão lutando por uma qualidade de vida. Enquanto houver vida, a gente luta pela qualidade de vida. Então, a gente precisa entender a sexualidade como algo presente o tempo inteiro. A todo momento. Como busca de sintonia, de ligação entre o sujeito alvo do cuidado paliativo e seu parceiro ou sua parceira. Entre ele, com ele mesmo, né? Ele com outros sujeitos, porque a energia da sexualidade nos dá ânimo, nos sustenta, nos orienta, nos vivifica, nos protege, diz que nós estamos vivos. Por isso que muita gente aí já está em morte social. Ou por alguns estigmas, ou porque não pegou sua libido e trabalhou ela de alguma forma que a tornasse, né, desabrochante para a vida. Perfeito? A gente precisa desabrochar para a vida o tempo inteiro. Inclusive no percurso que nós socialmente chamamos de morte. Eu me lembro de uma passagem da história de Gandhi, em que ele foi surpreendido, ele estava com a esposa dele em franca atividade sexual, né, exercendo a sexualidade dele, e uma pessoa vira para ele, chama no
quarto e diz: Gandhi, seu pai está passando, né, eles têm um termo na Índia para isso, não me lembro agora, mas estava assim, passando para outra fase da vida. E aí dizem que Gandhi disse o seguinte: diga a meu pai que daqui a pouco eu estarei com ele. E aí terminou a relação com a esposa, foi ter com o pai, e que o pai já estava assim nos últimos momentos, tal, e que Gandhi falou: pai, não vi antes, porque estava em contato amoroso com minha companheira, e que o pai dele, assim, falecendo, disse o seguinte para ele: eu estava aqui fazendo a mesma coisa com Deus, né? Um contato amoroso com Deus. Então, por que eu estou dizendo isso para as pessoas? Até o momento final de vida, há a vibração amorosa, a vibração de conexão, né? A vibração de intimidade com outro. Ela tem que ser preservada. Isso é a sexualidade. Isso é a forma da gente manter conexões humanas de qualidade, de profundidade, de interação. E a sexualidade, né? Essa noção de afeto, de contato físico, de troca, né? Tantas vezes você vê isso com velhos que querem a troca física mesmo, a penetração mesmo, né? O contato, né? O gozo físico mesmo, até outros níveis de gozo que se aparecem. E perder essa forma compromete a qualidade de vida. Então, a gente precisa entender o lugar do sexo e o conceito ampliado de sexualidade, para que a gente não perca o contato com a vida. Né? E contato com a vida é contato de mim com o meu corpo, do meu corpo com o corpo do outro, né? de um momento meu e do meu parceiro, da minha parceira, ainda que não tenha nem penetração, mas nós temos um momento de intimidade, um momento nosso, e que isso não é perdido nem com cuidado paliativo. Isso não é perdido nem com a iminência da morte. Isso não é perdido nem com o percurso que estão me dizendo que vai me levar até o último suspiro. Mas eu estou lá, vivo, ativo, aberto, recebendo o carinho, o cuidado, o trato, o aconchego, né? Tudo isso dentro da sexualidade. Perfeito? Então, e algo que a sexualidade em cuidados paliativos chama muita atenção é a gente entender a diversidade das intimidades. Isso é muito importante. Não tem receita de bolo para cuidado paliativo, não tem receita de bolo para envelhecer, não tem receita de bolo para sexualidade. O esforço que a humanidade faz de tentar colocar tudo num balaio só, né? Em padronizar, formatizar, né? Em ter protocolos que são pontos de apoio, mas não podem contribuir negativamente para a finitude. Isso depende muito que nós, profissionais, né? Também estejamos atentos. Eu sei que dá medo. Trabalhar com a saúde dá medo da morte. Por isso a necessidade dos profissionais que operam com cuidado paliativo estarem também se cuidando nessa perspectiva, né? Para cada cuidado emergir a potência de vida, né? A pulsão de vida e não a pulsão de morte. Bom, por fim, entender que o cuidado paliativo é um cuidado relacional, como a sexualidade é, né? Como o envelhecimento é, ele tem uma dimensão social muito grande. Então, como nós tratamos a vida em nossa sociedade tem a ver como nós tratamos o processo de morte. Morte não é um momento, morte é um percurso. Cuidado paliativo não são procedimentos, ele é um percurso. A sexualidade não é um momento, ela é um percurso. E nós temos muita dificuldade, às vezes, em acolher, em entender, em perceber isto. Para mim, a sexualidade
ela precisa ter mais liberdade. A gente precisa, como profissional, estudar a sexualidade com o princípio da liberdade. Que nós podemos ser surpreendidos por tipos de vidas diferentes que vão nos dar, lá no cuidado paliativo, convivência com outros tipos de família diferente. E isso também tem a ver com a nossa perspectiva de entender, como profissionais, a sexualidade e as diversas formas que ela pode se manifestar. Eu vou parando por aqui. Estourei meu tempo, não, né? Quando vi ninguém me chamar de tempo. Eu vou parando por aqui e quero muito que vocês que estão aí escutando a gente, vendo a gente, tragam gente para ouvir isso. Tragam gente para ouvir isso. É um bocado de coisa boa. Se tem uma coisa legal que eu acho que a pandemia trouxe, sinto muito as tantas mortes que têm acontecido aí. Eu estou com 3 familiares com Covid. Estou aqui, viu, Cláudia, porque Cláudia manda em mim. Cláudia diz, venha, venho. Eu não sou louca de desobedecer, Cláudia. Se eu fosse vocês, também obedecia. Mas porque esses momentos também fazem a gente sentir essa ânima, né? Essa coisa... Ver gente produzindo coisas como esse evento que vocês estão produzindo, apesar das dificuldades que a gente está tendo, uma loucura que a gente está tendo, ainda ter momentos de sanidade, né? Momentos que nos lembrem que a gente é gente boa e tem um bocado de coisa legal para a gente discutir. Então, vou estar aqui à disposição de vocês. O pessoal que está aqui escutando a gente, vendo a gente, chama mais gente, vamos botar essa live para rodar, bora botar todas as lives que essa jornada produziu para rodar, porque conhecimento ainda é de graça e a gente precisa espalhar. Muito obrigada, eu estou aqui à disposição de vocês. Obrigado, professora, pela sua fala. Eu acho que a senhora poderia ficar até aqui mediando, né? Se a gente pudesse, a gente ficaria assim, mais tempo te ouvindo. Eu acho que a sua colocação foi extremamente valiosa, né? Em pensar, né, que os cuidados paliativos, né, assim como a sexualidade, né, é algo engessado, mas é preciso discutir isso, né, desde o processo da academia, né, em processo de construção, né, como profissional, né, como lidar isso, né, que por mais que a gente vá para alguns espaços que são especializados em cuidados paliativos, muitas das vezes a gente vai se deparar, né, com cenários que não vamos ter profissionais especializados, mas vamos ter que lidar com aquela situação, né, e compreender a sexualidade, a espiritualidade, como a gente trouxe em algumas outras discussões, é extremamente valioso no processo de atender a esse indivíduo como um todo, né, e aí a senhora traz essa relação muito importante, que a sexualidade não necessariamente é o coito, a relação sexual em si, né, mas é o afeto, é o carinho, é o modo que o indivíduo olha o outro, ou a perspectiva dele de carinho para com o outro, né, então a gente tem que respeitar, né, a sexualidade ela não está restrita, né, ao processo, né, de jovem, né, ao jovem, mas sim, né, desde o nosso início de vida, a gente já identifica, né, os aspectos da sexualidade, né, que não se acaba quando chegamos à terceira idade ou quando temos um diagnóstico, né, médico que diz, né, que a gente não tem perspectiva de melhora, né, mas a senhora trouxe essa questão da dignidade, né, então é aquilo que o outro considera como digno, que eu preciso respeitar e compreender o seu processo, né, de adoecimento, seu processo de saúde e doença, né, e todos os aspectos que envolvem o seu cuidado. Muito obrigado, tá bem? Eu abro agora a discussão, a fala para a professora Cláudia Feio, né, ela vai trazer uma abordagem extremamente legal também. Seja bem-vinda, professora, e a fala está contigo. Ok. Vocês me ouvem bem? Marcela? Ok. Então, assim, boa noite a todos e a todas. Com muito prazer que, mais uma vez, né, eu estou aqui para falar de uma temática que, de fato, me seduz bastante. Gosto muito de falar sobre isso, é minha área de pesquisa, e eu acredito que quanto mais a gente falar, quanto mais a gente ampliar os olhares, a gente vai ficar mais sensível para essa temática que é tão importante
né? E é tão importante quando a gente pensa nos nossos velhos, nas nossas velhas, e quando a gente pensa que esses indivíduos estão sob cuidados paliativos, né? Eu queria dizer assim que falar de sexualidade é falar de amor, né? É trazer para a gente o contexto de amor, de afeto, de relação, de parceria, de disponibilidade, né? De disposição. E fiquei pensando, né? O que eu poderia trazer para vocês em relação a isso, porque eu sabia que Marcela, que é uma grande companheira, que desde já eu agradeço, né, tanta parceria e ouvi-la sempre maravilhoso. E aí eu fiquei pensando o que eu podia trazer para vocês. A primeira coisa que eu queria trazer, e eu espero que vocês consigam ouvir, foi uma música, um vídeo que eu recebi de uma grandíssima amiga minha, que se chama Laços, e é uma música do Nando Reis com a Ana Vilela, que eu acho que introduz muito bem, anuncia muito bem algumas coisas que eu vou pontuar nesse momento rápido aqui de fala. Você pode colocar? Isso. Vamos ver se a gente consegue ouvir, porque a letra é maravilhosa. Com carinho de outra pessoa, se importa com alguém que nem conheceria. Quem abre o coração e ama de verdade, se doa simplesmente por humanidade, se coloca no lugar do outro, sente empatia. Você que vai à luz segue sempre em frente, enfrenta os desafios que o destino traz. A vida é preciosa, todo mundo sente, afeto e compaixão a gente sempre entende. Máximo respeito a você que faz laços de ternura e aliança, onde ser a diferença, o impossível pode acontecer. Só o amor é capaz de dar a vida e encontrar uma saída pra esperança vir de novo a cada novo amanhecer. Você que vai à luta e segue sempre em frente, enfrenta os desafios que o destino traz. A vida é preciosa, todo mundo sente, afeto e compaixão a gente sempre entende. Máximo respeito a você que faz laços de ternura e aliança, onde ser a diferença, o impossível pode acontecer. Maravilha. Então, assim, essa música eu recebi hoje pela manhã. Você veja como o mundo, como o universo conspira, né? Quando a gente quer falar, e como é importante falar de sexualidade, porque a sexualidade, ela mexe com aquilo que está no nosso íntimo, né? Daquilo que Marcela falou, né? Dessa intimidade que é estar consigo, que é estar com o outro, que é permitir que esse afeto, que é permitir que todos esses sentimentos, eles transbordem.
independente da situação e da condição que nós nos encontramos. Eu tenho um grande amigo que ele sempre fala, não é a doença em nós, né? Somos nós que vivemos uma doença. Portanto, ela não pode ser maior do que nós, né? Você pode jogar a apresentação, Everton? Não. Tem que voltar. Lá no primeiro. Ok. Então, a ideia hoje, né, é conversar um pouquinho com vocês sobre essa questão do cuidado paliativo da pessoa idosa. Eu sou enfermeira gerontóloga, né, cuido, estudo, penso e desprendo toda a minha energia para melhorar qualquer coisa que chegue à pessoa idosa, né, na perspectiva de saúde, de vida, de qualidade de vida. Então, pode passar, Everton. Eu queria muito que vocês fossem bem-vindos e eu trago essa chegada até vocês desse momento por meio dessa fotografia. Para quem não conhece, essa doutora Maria Goretti, ela é a precursora dos cuidados paliativos no Brasil. Ela é uma pernambucana médica e que saiu do seu lugar e foi estudar e entender como é que ela poderia trazer uma humanização para pessoas que viviam um sofrimento, né, nesse processo, como Marcela disse, que é o processo entre a vida, o adoecimento e a morte. Professora doutora Goretti, ela é uma referência em cuidados paliativos e ela é uma pessoa que acredita que a coisa mais importante na relação do cuidado é o afeto, né? Essa imagem dela com esse senhor é de sexualidade, né? É de um afeto, de uma grandeza de relação, de cumplicidade, de aproximação, de toque, né? De tudo aquilo que a sexualidade nos permite e que não nos proíbe por sermos profissionais, por estarmos cuidando de pessoas, muito pelo contrário, né? Então, sejam muito bem-vindos. Pode passar. O objetivo, nesse momento, é da gente dialogar um pouquinho, né, acerca dessas questões que envolvem os cuidados paliativos, a dimensão da sexualidade e, sobretudo, para a pessoa idosa, né? Vamos lá. Então, e por que é importante a gente falar sobre isso? Marcela já antecipou algumas questões que eu vou reiterar. A gente vive a epidemiologia do envelhecimento, então a gente precisa cada vez mais olhar para essas pessoas, que seremos nós amanhã, né? Portanto, é semear agora para colher depois. Muitas dessas pessoas não vão ter oportunidade de colher esse cuidado tão mais integral, afetivo, humanizado, mas nós poderemos colher se nós plantarmos agora uma outra forma de olhar. Então, é preciso olhar para a epidemiologia do envelhecimento e olhar para essas pessoas em grandeza, né? Na perspectiva de qualidade de vida. É importante entender que existe uma representação social da velhice, como Marcela traz, e essa representação dentro da nossa sociedade, ela não é boa, né? Ela é cercada de vários estigmas, de muitos preconceitos, e a gente precisa pensar na velhice como uma possibilidade, né, de novos aprendizados, né, de novas experiências e de um momento que é preciso viver dentro da cronologia da vida existencial. É preciso considerar o perfil das doenças, então a gente fala aqui de cuidados paliativos para pessoas idosas que têm doenças crônicas não transmissíveis, que têm doenças de caráter progressivo e que têm doenças que muitas vezes comprometem muitas dimensões, mas que não as tornam incapazes, né, de se relacionar, em que nível seja, né? Até aquele indivíduo que está lá na UTI, com Covid, entubado, ele tem capacidade de sentir, né? Ele tem capacidade, ele tem necessidades, e a gente precisa estar sensível a isso.
É preciso a gente lembrar da política de integralidade do cuidado. A gente não pode cuidar só da doença, a gente não pode cuidar só do órgão, da estrutura física, mas o indivíduo, ele é um todo. É preciso pensar nesta integralidade, a sexualidade, né? Somos seres sexuais desde que nós somos produzidos, programados, pensados, gerados, até o momento em que nós passamos, né, deste mundo para o espaço em que a gente acreditar, né? É preciso reiterar que a abordagem dos cuidados paliativos nos serviços de saúde precisa de uma equipe qualificada, de uma equipe que entenda que é preciso emitir e fornecer cuidados de qualidade para esse indivíduo. Como Marcela mesmo disse, a gente trabalha para dar qualidade de vida ao sujeito em que fase da vida ele esteja, em que momento ele esteja passando. É responsabilidade nossa garantir a ele essa qualidade. E essa qualidade, ela também perpassa no processo, né, do adoecimento crônico, do adoecimento que agrava e até do fim de vida, em que esse indivíduo ele entra num processo de cuidado paliativo e que esse cuidado ele vai se tornando cada vez mais específico, mais direcionado, né? E às vezes não nos resta muitas possibilidades, mas o amor, o afeto, a atenção, né? A compaixão, esses são sentimentos que nos acompanham até a finitude desse indivíduo que está conosco, né? Seguinte, esse caminho, pode passar? Esse caminho não é fácil, mas é um caminho que precisa ser percorrido. Ele tem muitas belezas, mas ele tem muitas dificuldades. Mas é preciso confrontá-lo e é preciso torná-lo viável. E quem vai tornar viável somos nós. Somos nós profissionais de saúde, somos nós que nos comprometemos com a saúde, com a vida, com a qualidade de vida desses sujeitos. E que, para isso, a gente precisa, de fato, entender que a sexualidade ela é um caminho também, né? No meio de todos esses caminhos a serem percorridos, a sexualidade lá está, né? E se ela não estiver, a gente precisa trazê-la de volta à tona, porque se ela não está entre nós, ela com certeza está naqueles que a gente cuida. E a gente precisa reorganizar esse caminho, né, para percorrê-lo com a nítida certeza de que a gente não está negligenciando absolutamente nenhum cuidado, né? E a sexualidade perpassa nessa condição de poder olhar o todo, né? E aí eu sempre gosto de lembrar sempre qual o conceito dos cuidados paliativos, né? Porque o cuidado paliativo ele é uma assistência de uma equipe, né? Não é sozinha, precisa de uma equipe. Então, como a Marcela falou, o serviço social é importantíssimo, a medicina, o enfermeiro, o terapeuta ocupacional, enfim, né? Todos que compõem a equipe é importante, porque a gente vai tentar melhorar a qualidade de vida do paciente e daqueles que vivem com ele. O indivíduo não é um ser sozinho nesse mundo. Então, como Marcela falou, ele tem companheiro, ele tem companheira, ele tem família. Então, a gente precisa trazer esses sujeitos, né? Diante de uma condição que é a doença, né? Que ameaça a vida, né? E que muitas vezes ela, de fato, traz a finitude para esse indivíduo, né? E a gente vai fazer isso por meio da prevenção do alívio do sofrimento, da identificação precoce de necessidades que esse indivíduo tem, né? De avaliação impecável, tratamento de dor e demais sintomas físicos, sociais, psicológicos e espirituais. Portanto, é inegável, é inconcebível que a gente não olhe para esse indivíduo como um ser sexuado. E a gente não está falando de sexo só. A gente está falando de um indivíduo que tem sentimentos, de um indivíduo que brota dele uma energia, né, inesgotável. Inesgotável. E aí, a gente traz o conceito de sexualidade. E aí vocês vejam como está tudo muito embrincado.
A sexualidade é uma energia que nos motiva a procurar amor, contato, ternura e intimidade, que se integra no modo como nos sentimos, movemos, tocamos e somos tocados. É ser-se sensual e, ao mesmo tempo, sexual. Ela influencia os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas ações e as nossas interações. E isso também faz efeito sobre a nossa saúde física e mental. Às vezes, não temos mais nada, absolutamente nada, a oferecer que não seja afeto, amor, companheirismo, alento, compaixão. O cuidado paliativo, ele nos resgata enquanto seres humanos e nos exige o reconhecimento de que, para além da boa droga, para além da boa punção, para além, né, de uma boa prescrição, para além de um bom exame de diagnóstico, é preciso ter uma excelente e ampla humanização desse cuidado, né? Então vejam como tudo está muito imbrincado, muito ligado, né? Sigamos. Quando a gente pensa em envelhecimento e quando a gente pensa em bem-estar na velhice, a gente tem que considerar alguns determinantes, e esses determinantes não mudam porque eu adoeço ou porque eu entro numa fase da vida em que eu estou mais próximo da morte, né, porque fui acometido por uma doença. Primeiro é a satisfação. É preciso que eu tenha satisfação, né? Então isso não muda. Quando a gente adoece, quando a gente cuida de alguém adoecido e que essa pessoa às vezes não tem uma perspectiva de cura, ela precisa ser satisfeita em dimensões da sua vida, né? Ela precisa entender que ela tem uma competência no meio de tudo isso. Que significado isso tem, né? Para ela e para os que estão ao seu redor, e até para nós, porque às vezes a gente aprende muito mais do que ensina com esses processos de cuidado a esses indivíduos, né? A produtividade, quer dizer, qual é o significado, quem eu passo a ser, né? Quem eu sou a partir desse momento de tantas limitações que a doença me impõe. A continuidade dos papéis, que são importantíssimos, né? Então, nós somos marido, mulher, somos tios, somos mães, somos filhos, somos avós. Isso não muda porque eu entro num cuidado paliativo, porque eu sou acometido de uma doença. Isso é uma coisa importante. E daí a importância da gente manter as relações de afeto, de continuidade, de parceria com aqueles que fazem parte da minha história, né? A rede de amigos, a funcionalidade que a gente chama hoje de funcionalidade intrínseca, que não é só uma funcionalidade de andar, comer, mas é a funcionalidade de pensar, de raciocinar, de sentir, de refletir, de decidir, né? De chorar, de me emocionar, de tomar decisões sobre momentos difíceis da vida, né? E a minha própria saúde, porque eu posso ter um câncer avançado, né? Eu posso ter a minha saúde física muito comprometida, mas eu tenho uma saúde intelectual, eu tenho uma saúde emocional, que tudo isso está em jogo. E que a sexualidade, ela compõe todo esse organismo, né? Todos esses pormenores que vão fazendo de mim quem eu sou, né? Esse ser tão individual, né? Que às vezes tem o mesmo diagnóstico de outros 8, 10, 15, mas que tem uma individualidade, que tem uma forma própria, né, de viver e passar por tudo isso, tá? Próximo. E aí, eu sempre falo, né, essa figura para mim é como se fosse um quadro que entra em desordem, né? A pessoa que envelhece, ela tem com ela passa por várias transições, né? Que são de todas as dimensões que você puder imaginar, da física à espiritual. E quando ela é acometida por uma doença em que ela vai necessitar ou necessita de cuidados paliativos, ela passa além dessas transições, todas essas mudanças que ela vai tendo que viver, ela vive uma grande desorganização interna e externa, né? E isso gera muitos desafios. E
os cuidados paliativos têm muito essa perspectiva de lidar com esses desafios numa forma de reolhar e de ajudar o outro a reolhar para esse processo, né? Como forma de se reconectar. E um dos caminhos de reconexão é com a sua própria afetividade, né? Reconexão da afetividade com o seu corpo, reconexão da afetividade com você e o outro, né? Com a sua finitude. Então, é um desafio que os cuidados paliativos acabam por ter em mãos, e que é uma possibilidade enorme, né, de transformar a condição desse indivíduo, de ajudar esse indivíduo a transformar, né, e passar por esse momento de uma maneira menos dolorosa, né? E aí, a gente traz um pouco, né, que nessa perspectiva, pode seguir, que nessa perspectiva dos cuidados paliativos, a gente tem 3 dimensões que ainda são muito difíceis, né? Assim, trazendo um pouco do que a Marcela trouxe no início, né? São muitas dificuldades para a gente falar sobre sexualidade, porque a gente tem uma cultura, a gente tem um processo educacional que nos inibe, que nos tolhe o tempo inteiro, né, de naturalizar a sexualidade como algo comum na vida do sujeito e que precisa ser olhado e que precisa ser cuidado. Então, a gente tem três nuances que são muito importantes como obstáculos. Primeiro é o aspecto profissional. A gente não tem formação para isso. Então, a gente olha o pé, a gente olha a genitália, a gente olha tudo, mas a gente não olha esse indivíduo como um ser sexual, que tem uma necessidade, que precisa ser ouvido, que a gente precisa perguntar, que tem um companheiro, que tem uma companheira, enfim, que tem uma vida, uma história, né? E que isso a gente vai dizer, a gente vai utilizar de vários fatores para dizer que isso é uma coisa secundária. Então, a gente vai dizer que é o sintoma, a gente vai falar que é o diagnóstico, a gente vai falar que é falta de tempo, que é pouca gente na equipe. Então, o aspecto profissional, ele ainda reitera, mesmo nas equipes especializadas, como as equipes de cuidado paliativo, uma baixa formação e disposição para trabalhar essa questão da sexualidade. Uma outra questão é de ordem estrutural, né? Então, é a falta de privacidade, são os quartos compartilhados quando a gente pensa em enfermaria, né? São as camas de solteiro, em que o indivíduo não pode ter um momento de intimidade, de aconchego, né? Com o seu, com a sua. É o isolamento de contato, que muitas vezes a doença faz com que esse indivíduo evolua. Enfim, uma série de questões que vão nos afastando e tornando esse indivíduo, na nossa visão, muitas vezes, e até às vezes na visão dele, indivíduos assexuais, né? E o próprio impacto que a doença gera nesse indivíduo, né? Porque aí a gente tem os distúrbios de imagem, a gente tem as próprias disfunções sexuais por medicação, por efeito de tratamentos diversos, né? Alguns sintomas que passam a ser descontrolados. Então, são 3 aspectos que interferem por demais para que a gente olhe para esse indivíduo numa perspectiva de sexualidade, mas que, ao mesmo tempo, são sinais que precisam nos atentar, nos alertar, para que a gente não negligencie determinadas áreas desse cuidado, né? Então, a sexualidade, ela está nesse fio aí, né? Tão tênue entre a gente entender que ela existe, mas a gente negligenciar o cuidado a ela, tá? E aí, com essa questão toda, né, da gente entender um pouco da sexualidade, é preciso trazer um pouco, assim, alguns aspectos que eu acho importante a gente pensar enquanto equipe de saúde, enquanto profissionais, enquanto pessoas, né, que poderemos estar numa situação de necessidade de cuidados, porque nós estamos enfermeiros, estamos técnicos de enfermagem, estamos assistentes sociais, mas nós também podemos estar pacientes, né? Então, a sexualidade, ela precisa ser vista como algo central, né? Ela tem uma relação com gênero, com identidade, com história, com orientação sexual, com processo educativo, com família, com reprodução, com intimidade. É a parte da nossa essência, né? Quando a gente pensa na sexualidade, é ela que nos representa,
ela nos representa em vários aspectos, tá? E nesse sentido, os cuidados paliativos também evoluem, né? Com todo esse processo, né? E muitas vezes esse processo nos leva a essa finitude mesmo, né? E mesmo que nós estejamos nesse processo de finitude, como Marcela trouxe, a intimidade, ela é uma coisa essencial. É essencial. É importante a gente ouvir, é importante a escuta, é importante o toque, é importante o abraço, é importante a fala, é importante, né, o acolher, é importante tudo isso, né? E muitas vezes essa relação que a gente estabelece com o paciente, que muitas vezes é uma relação que a gente tenta reconectar, né? Ele com ele mesmo e dele com os outros, é algo que é muito anterior à doença. A doença, ela é mais um fato na vida desse sujeito. Então, quando a gente pensa em tudo isso, a gente entende que não é uma sexualidade de sexo, mas é uma sexualidade ressignificada, né? E aí, quando a gente ressignifica a sexualidade, a gente olha esse indivíduo para além de uma genitália, né? Então, a gente entende que, de fato, ele precisa de amor, ele precisa de afeto, ele precisa de atenção, ele precisa de música, ele precisa de abraço, ele precisa de um monte de coisas, porque a doença não destitui ele dessa conexão. Pode passar. E aí, se você for pegar as poucas produções que existem acerca disso, todas elas vão dizer para você que o que mais falta e o que mais a gente precisa intensificar é o processo educativo. Então, Everton trouxe antes, né, falar disso cada vez mais cedo, né, falar disso entre nós, né, falar disso com os nossos pacientes, falar disso como algo que é possível de melhorar o nosso cuidado. E isso não está isento quando a gente fala em cuidados paliativos. Existem algumas ferramentas, e aí eu vou só citar, porque não é... Mas existem duas ferramentas muito interessantes que foram criadas, né? É um modelo americano, mas é muito interessante, porque são formas de se introduzir essa conversa, este início de intimidade que a gente busca para falar da sexualidade, para falar de sexualidade com os nossos pacientes, né? E aí eu deixo aqui que é o Plicit e o Bera, que são ferramentas bem interessantes, né? Para a gente introduzir, porque a maior falha ainda é a comunicação no sentido da educação, né? E aí quanto mais cedo a gente puder fazer isso, mais a gente vai poder garantir mais essa dimensão no cuidado da pessoa, sobretudo no cuidado paliativo, que muitas vezes esses pacientes estão nesse processo aí, né, mais próximo dessa finitude da vida, e que pode gerar menos desconforto, mais apoio para aqueles que ficam, mais apoio para aquele que está na situação, né, vivendo as dores e as angústias da doença em evolução. Dizer que esse trabalho, ele não é, pode passar, esse trabalho, ele não é sozinho, somos todos nós juntos, né, e essa fotografia, ela, para mim, ela representa o cuidado centrado no sujeito, né, quem está no centro não somos nós, não é o nosso conhecimento, mas é o indivíduo, é ele quem precisa ser visto, e nós todos juntos, compartilhando conhecimento, experiência, aprendizados, né? Vamos trabalhar para que a gente possa, de fato, fazer um cuidado integral, para que a gente possa dar qualidade de vida e para que a gente possa, de fato, ressignificar a sexualidade desse indivíduo nessa fase da vida. Como diz a música, né? Pode passar. Como diz a música, só o amor é capaz de dar a vida, né? Só o amor. Só o amor, a gente se coloca no lugar do outro, isso gera empatia. A vida é preciosa, todo mundo sente.
não há fase maior para se perceber isso do que nesse processo de pandemia. O quanto a vida é preciosa, né? O quanto a vida é o que vale, né? E é isso que é mais importante. E quando a gente está cuidando de pessoas em cuidado paliativo, que muitas vezes não tem mais a chance de tratar, né, de curar, mas tem a chance de se sentir amado, de se sentir atendido nas suas necessidades, né? E a sexualidade é uma delas. Então, assim, afeto e compaixão a gente sempre entende. E a gente, não há quem resista ao afeto e à compaixão do ser humano, né? E é nesse espaço do cuidado paliativo que a gente pode exercer isso por meio de uma sexualidade ressignificada, né? Agradeço o espaço e acho que pode passar, é a última. Agradeço esse momento de me colocar, né? De dizer que é possível sim, a gente pode cuidar cada vez mais, com maior maestria, né, desses sujeitos tão complexos. Nós somos tão complexos, né, mas a sexualidade, ela é um caminho de grandes descobertas para esse cuidado, né. Eu trouxe, quando eu defendi minha tese, eu trabalhei com sexualidade, com pacientes com demência, casais com demência, e eu trouxe um vídeo esse é o vídeo que eu quero fechar a noite de hoje, antes da gente ir para as nossas discussões, para as nossas perguntas, mas foi o vídeo que eu apresentei na minha defesa de tese, porque é um vídeo que, para todos aqueles que acreditarem que o amor não existe para os velhos, né, de que é o amor que estabelece as relações, de que esse amor, ele é ressignificado, e de que o amor e a sua sexualidade, ela está na sua vida, né, até o último momento. Espero que este vídeo mude a sua perspectiva. E se você acredita, você vai reiterar, né, tudo aquilo que você pensa acerca disso. Então, pode jogar o vídeo. I'm your sweetheart. I always was your sweetheart. Yep. I was your best lover. I don't know how many others you had, but I was the best. Oh, I know. I love you. She said she loves you, Daddy. I love you too much. Behave yourself, she said. I'm always good. Okay. She said she loves you, Grandpa. I love you. Okay. Okay. This is your song. Behave yourself, she says. Okay. You are out now. So, a million or more time. You'll never know. You, I love you. Sit down. You never know just how much I care. And if I try, I still couldn't hide my love for you. Yeah. You ought to know, for heaven I told you so. A million or He's more sweet. He times. is sweet. You went away in my heart, and with you
He likes. Yes, he does. What'd she say? He likes me. Yeah, I like you. Is some other way to prove that I love you? I swear I don't know how. You never know if you don't know now. You never know if you don't know now. You're mine. You're mine. Thank you, darling. Ok. Esse casal viveram juntos há quase 70 anos e horas depois desse encontro ela faleceu. Ela tinha uma doença avançada e a família achou importante que eles tivessem esse encontro na internação. Ela já estava em cuidados paliativos, lúcida, né? Mas horas depois ela faleceu. Então, no mesmo vídeo a gente vê amor, a gente vê humor, a capacidade de rir, de se divertir, a capacidade de olhar para o outro com ternura, com amor, né? Com afeto, com dedicação, com agradecimento. E eu acho que é isso que os nossos pacientes esperam, né, quando eles estão sob os nossos cuidados. E os familiares, né, sejam distantes ou muito próximos, eles também se sentem muito confortáveis, muito confortados quando a gente consegue entender a dimensão da sexualidade na vida dessas pessoas. Então, aqui eu encerro a minha fala, dizendo que, como dizia a música do Caetano, né, navegar é preciso, viver não é preciso. Então, a gente precisa viver de uma maneira bela, não viver por viver, né? E isso não é impossibilitado só porque nós temos uma doença terminal, uma doença progressiva. Então, sigo agora aí para as perguntas. Desculpa se eu me delonguei, mas eu acho que eu precisava passar isso para vocês, porque foi muito do que eu aprendi, né, nesse processo aí de estudar e de conversar com as pessoas, né? Então, a gente que agradece, aí, né, minha amiga Marcela? A gente que agradece, Eu gostaria professora. de dizer, Everton, que o que Cláudia fez foi uma sacanagem. Terminar com esse vídeo foi uma sacanagem, velho. Verdade. Todo mundo se recompor aqui, rapaz. Lindo, né? Tu é doido, mulher. É lindo demais. Muito obrigada. Pra gente acreditar que a gente pode amar e ser amado uma vida inteira, né? Uhum. É isso. Everton, que o amor extrapola Estamos idade, abertos. Né? Everton, O amor extrapola tudo. Uhum. Eu queria só destacar, Cláudia, que a beleza desse vídeo, neste momento que a gente está vivendo, né? Em que a gente, por conta da pandemia, não pode estar com os nossos, né? Então, sim, a gente foi nos tirado um ritual, né? Que é um cuidado de todo mundo, até o cuidado do enterro, isso foi tirado, né? Que é um momento de aporte, de suporte, de estar junto, a gente não se sentir longe um do outro, no momento da dor, ter o ombro, ter o colo, né? E esse vídeo mostra um pouco disso também, né? Do contato, da necessidade de estar perto, e que isso é humano.
Me assusta, o SUS tem uma A política de família, né? humanização. Isso me A assusta. família entender, a família entendendo que E precisava proporcionar participar esse disso. momento, né? Participar disso. É muito legal. Então, a gente não pode permitir que os nossos rituais de humanidade sejam quebrados. O amor, a sensualidade, a sexualidade, são rituais humanos. A gente precisa disso. Senão a gente perde a nossa humanidade. É isso que eu achei. Ai de nós, né? Ai de Sim. nós se nós não tivermos isso para viver. Né? A morte em si é muito dura, mas a morte sozinha, a solidão, ela é algo extremamente difícil, né? Mas vamos lá. Tem as perguntas, eu vi que o pessoal gostou, bacana. Verdade. Isso Se mesmo, pudesse, a gente ficava aqui batendo papo até mais tarde. Acho que tanto a fala da professora Marcela quanto a fala da professora Cláudia, isso, se complementaram, né? Trouxe uma abordagem extremamente rica que extrapola, né, o universo do saber profissional, né? A gente está falando de cuidados humanos, né? De humanidade. Então, entender a sexualidade, né? Os comportamentos humanos está para além do ser profissional, né? É ser humano. Vamos abrir agora o espaço de discussão, tá? Já temos aqui uma primeira pergunta. E é importante essa coisa assim da história, né? Isso. Quando ele fala quando a filha fala a música de vocês, né? Nós temos uma história, né? Essa história ela está escrita na vida das pessoas e a gente não pode anular isso de jeito algum, né? E reduzir a pessoa ao sintoma. Reduzir a pessoa ao sintoma. Com certeza. Reduzir a pessoa ao CID dela. Uma vida inteira, terrível. Uma grandiosidade, né, de expressão humana, e aí vira um CID, e aí a gente abandona todo o resto. E nós somos isso, né? Somos seres bem subjetivos, a gente não se resume a um diagnóstico médico, a um cuidado paliativo, né? Enfim, vamos abrir agora, né? Não mais me delongando, um espaço aqui de discussão, né? Vamos iniciar aqui com a primeira pergunta. Você pode colocar, Sabrina, por favor? Mas não faz isso de novo não, viu, Cláudia? Só para deixar claro. Uma vez só já tá bom. Sabrina? Rapaz, eu recebi essa música, olha essa música do Nando Reis. É uma coisa linda, é uma poesia, e como fala da gente, né? De quando a gente cuida com amor, com compaixão, como a gente acende a esperança. Não é a esperança da pessoa, é a esperança, sabe? De que enquanto eu estiver respirando, eu tenho coisas para viver. É linda essa música. Uma amiga maravilhosa me mandou isso hoje de manhã. De rapaz, se o universo conspira mesmo, viu? Manda para mim, manda para mim, do Zap lá. Vou te mandar. Vou mandar o vídeo também. Cadê as perguntas? Esse povo só chorou? Só um minuto. Teve uma falha aqui técnica, mas já estamos corrigindo. Agradecer a todos que estão aí, né? Eu acho que é bacana a gente poder se sensibilizar, a gente, né, poder assim olhar quem nós somos, onde nós estamos, como é que tem sido as nossas relações nesse tempo aí de pandemia, né, que a gente está tão isolado, e enfim, é muito bom. Enquanto não surge aqui as perguntas, né, eu queria tirar uma dúvida, né, com Marcela, como profissional, né, qual é a maior dificuldade que você consegue vislumbrar no aspecto, né, do contexto, né, da saúde, né, em relação à abordagem, né, da sexualidade a esses pacientes cuidados paliativos, seja no aspecto de cuidados paliativos ou não, né, mas trazendo os aspectos mais de cuidados paliativos. Qual é a maior dificuldade ou barreira que você encontra em trazer essa abordagem ou discussão? Né, tá entre, né, a relação profissional ou o entendimento, a compreensão do paciente, né, nesse contexto? Eu acho que tem mais a ver, Everton, com a cultura que a gente tem hoje. A gente tem uma cultura de não tudo para fora. A gente não se conhece, né?
A nossa cultura social faz a gente gostar do que está fora, desejar o que está fora, querer conhecer o que está fora, né? Então, essa cultura põe muito contra nós como pessoas e também como profissionais. Né? Então, se você olhar, por exemplo, a gente é pouco estimulado hoje. Eu sou de uma geração... Cláudia pinta o cabelo. Eu sou de uma geração... Para não perder a piada. Eu sou de uma geração em que os mais velhos tinham uma importância muito grande. A sua geração, que é mais focada no imediatismo da vida, não escuta muito os mais velhos. Dá para entender? Então, a gente desvalorizou, tem a cultura de desvalorizar os mais velhos. De desvalorizar o humano. Porque o mais velho é histórico. E só seres humanos contam história. Então, quando a gente desvaloriza a pessoa mais velha, a gente desvaloriza a história como algo humano. Okay? Eu recebi ontem de manhã uma frase assim: antes de ser um bom profissional, queira ser um bom ser humano. É claro que a nossa atividade profissional, eu aprendi coisas no serviço social que eu não aprenderia em outros lugares, né? Nos meus outros ciclos de aprendizagem como pessoa. A profissão tem algo a me ensinar. Mas a gente, por conta da nossa formação positivista, né, que a gente tem uma formação muito pragmática, positivista, a gente acha que um bom profissional tem que ser desumano. O bom profissional, ele não é amoroso, atencioso, capaz de fazer vínculo com o seu paciente. Isso é coisa de pessoas que não são profissionais. Olha a zorra do estigma dessa cultura que acha que ser profissional é algo independente de ser humano. Então, o que está contra nós é essa cultura. Certo? É uma cultura que não quer conhecer a sexualidade. É uma cultura que, não conhecendo a sexualidade, não respeita a diversidade sexual. Quando a gente falou aqui de sexualidade, esse vídeo que Cláudia passou é um casal hétero, é muito mais próximo de nós, não é? Os héteros, não é assim? Se fosse um casal homossexual, masculino ou feminino, a gente ia reconhecer o amor? Então, a cultura do estigma, aonde as formas sociais, né, que ficam impregnadas dentro de nós, a gente precisa pensar elas. Então, eu acho o grande desafio para uma abordagem aos cuidados paliativos a gente ter uma outra forma de perceber a vida. Porque se a gente entende que um diagnóstico é a morte, lenhou. Perfeito? Que o paciente que está próximo da morte, e a gente não sabe precisar o quão próximo da morte ele está. Eu acho isso fantástico. Né? Quando a gente estabelece, ó, esse paciente aqui está em cuidados paliativos. Verdade. Você sabe o quanto ele vai viver? Durante a vida dele, ali, naquele momento, o quanto eu vou respeitar a vida dele, não o diagnóstico dele. Então, acho que falta para nós, profissionais da área da saúde, que falta para nós, seres humanos, enfrentar com mais coragem algumas dimensões de nossa vida que a gente passa a vida correndo para lá e para cá e acaba não vendo, não pensando, não se enriquecendo humanamente. Né? Por exemplo, aquele casal de velhos ali que ela trouxe. A família, como Cláudia bem disse, estava perto. Foi permitido o contato. Quantas estruturas públicas ou privadas hoje permitiriam contato assim? Aí a pessoa está internada 3 meses. Não se permite o contato. Quando vai morrer, liga, venha se despedir do seu fulano de tal. É assim? É isso que a gente vive hoje. Então, as estruturas também precisam mudar. Que o cuidado paliativo seja cada vez mais humano. Né? As estruturas de atendimento, os serviços de atendimento. A gente precisa começar a debater isso. Você quer discutir, às vezes, cuidados paliativos por dentro da formação, é uma opção, porque cada formação tem um limite
de carga horária para cada disciplina. E aí você elenca as disciplinas que são mais importantes. Aí deixa algumas discussões transversais, aí às vezes a discussão transversal e nunca acontece. Então, desculpa ter me delongado, mas isso me mobiliza muito. Né? Eu sou assistente social porque eu gosto de gente. E acredito que a história precisa de gente para mudar. Porque, como diz meu marido Marx, a história é feita por homens e mulheres, só homens e mulheres podem mudar a história. E eu invisto muito nos meus alunos nessa compreensão diferente de humanidade, beleza? Diferente de aprendizagem profissional. Um bom profissional é uma pessoa que está em processo contínuo de autoconhecimento e que quer para si o que quer para o outro. Tem uma dimensão coletiva de sua prática. Isso estabelece um bom profissional. Pronto. Obrigado pela fala, professora. Deixa eu só... Pronto. Obrigado pela fala, eu acho que foi esclarecedora. Ana traz aqui nos comentários, né, que os serviços de saúde precisam incorporar o respeito, a sexualidade, a expressão do amor e cuidado. Em geral, existem a imposição do distanciamento com a desculpa da proteção do outro. Juliane trouxe aqui como pergunta, né, e aí fica tanto para a professora Cláudia quanto para a professora Marcela. Como nós, profissionais, podemos desmistificar a própria imagem da pessoa que se acha incapaz de viver a sexualidade? Tá aberto. Como a gente falou, né, assim, não tem, sabe, isso não está escrito, isso a gente pode entender um pouco da fisiologia, a gente pode entender um pouco sobre a sexualidade masculina, feminina, sobre as mudanças, né, desse mundo moderno, de toda essa diversidade sexual, mas não existe uma receita. A receita é a gente cada vez mais pensar num cuidado integral. Aqueles dois nomes, né, que são links de propostas de abordagem da sexualidade, elas vão muito para uma perspectiva de que você precisa criar uma relação de proximidade com o sujeito e, a partir dessa relação de proximidade, você conseguir perguntar para ele acerca de sexualidade, das necessidades, das dificuldades, dos desejos, dos anseios, né? De você poder trazer isso como uma demanda de saúde para os sujeitos da sua equipe, né? E para que você possa integrar o máximo de pessoas para pensar numa estratégia que seja possível de ser contemplada. Então, por exemplo, por que nas instituições de cuidado paliativo, por exemplo, a gente não tem... A gente tem cama de casar, a gente só tem cama de solteiro. A gente poderia pensar em determinadas situações, né? Trazer esse companheiro, essa companheira, esse filho, essa filha, né? Qualquer pessoa da família para deitar, para aconchegar com esse indivíduo, para se despedir com afeto. A gente cria muitas barreiras, que são barreiras que, quando a gente está pensando em alguém que está com um processo infeccioso e tal, a gente pode... Mas a gente está pensando em uma pessoa que está indo, né? Ela está se indo, ela está se esvaindo. E aí eu me lembro muito, por exemplo, né, quando meu pai avançou no câncer, e eu tive um privilégio de ter um médico paliativista, e que teve uma hora que ele disse: não vou mais manter soro, não vou mais manter dieta, não vou mais manter monitor, eu vou manter seu pai com aquilo que precisa ser dado a ele agora, que é um processo de despedida afetuosa, calorosa, né? Para que ele sinta que ele está indo e que vocês estão se despedindo dele. E aí a gente trouxe música de Roberto Carlos, que meu pai adorava, a gente trouxe um porta-retrato com a foto da família, a gente teve horário de visita liberado, então a gente tinha gente que não podia vir de manhã, nem de tarde, nem de noite, chegava no hospital 1h da manhã, entrava, dava um beijo ao meu pai e saía. Então, a gente precisa
humanizar os nossos protocolos, né? Não precisa ser tão rígido assim. Então, não tem receita. A gente tem, é claro, está posto que o processo educativo, formativo, né, é preciso ser incluído cada vez mais cedo nas formações, é preciso falar isso dentro das famílias, é preciso falar disso com as crianças, né, como a gente precisa falar da morte, a gente precisa naturalizar isso. E para a pessoa, para o sujeito, é dizer a ela que ela tem espaço para falar da sua sexualidade, se assim ela desejar, né? Então, não está escrito isso em lugar nenhum. É a sua capacidade sensível humana de olhar, entender a necessidade e viabilizar formas de fazer com que esse indivíduo ele seja atendido numa necessidade, né? Obviamente que a gente não vai fazer uma enfermaria de sessão sexual, não podemos, mas a gente pode pensar em estratégias que atendam uma necessidade desses indivíduos. Então, a gente pode ter quartos individuais, a gente pode ter camas mais largas, a gente pode ter outros aspectos, né? Como a gente viu essa família trazendo o idoso para se despedir e ele dá um beijo na boca dela. Ai, meu Deus, porque a pessoa está com a imunidade baixa. Sim, e daí, né? Então, são coisas muito do feeling que a gente vai tendo à medida que a gente se humaniza e a gente vai entendendo qual é o nosso papel. A gente proíbe muito, a gente é muito proibitivo, a gente é muito protocolar, sabe? E aí os meus alunos falam, professor, eu não posso chorar na frente do paciente. Olha, nem sei te responder isso. Mas se você quiser chorar, você não pode se descabelar, se descontrolar. Mas qual é o problema de você chorar com o paciente, de você se emocionar com algo que ele diga a você, com um agradecimento que ele faça, com a própria morte dele? Então, assim, acho que a gente precisa do protocolo, mas a gente não pode se engessar. Não sei se Marcela complementaria com alguma outra coisa, mas precisamos falar da sexualidade é olhar para a nossa sexualidade. Às vezes a gente não quer falar sobre isso porque a gente não consegue lidar com a nossa sexualidade, com as nossas dificuldades, com os nossos embates, com os nossos preconceitos, com as nossas limitações, porque também nós somos educados, vivemos influências desse mundo aí, da cultura, da educação. Então é preciso olhar isso como algo que deflagra um processo de ampliação de saúde. É isso. Eu reforço tudo que Claudinha falou aí, assim, gênero, número e grau, como o pessoal mais velho fala. E só queria destacar uma coisa. Protocolos são importantes, mas não são definidores. Eu acho que Cláudia trouxe é muito importante. Então, e protocolos servem para determinadas circunstâncias. O problema é que a vida é maior do que as circunstâncias, né? Porque os desafios que trabalho em saúde traz para a gente é muito isso. Não tem esse regramento, não tem essa receita de bolo, certo? E aí, às vezes, a gente quer fazer da saúde uma receita de bolo, algo que se reduzir a vida, né? E a saúde é uma dimensão da vida, reduzir a vida a um protocolo, a um manual de comportamentos. E aí, eu só destaco o que a Cláudia falou também, que é, na formação, a gente está desumanizando o aluno. Quando o aluno me pergunta, posso chorar? Né? Posso rir de uma graça? Quantas vezes eu ri junto com o meu paciente que estava demenciando? Né? E aí, quando eu ri, a família virou para mim e disse, poxa, a senhora riu agora, me deu vontade de rir. E no cotidiano, elas queriam que o paciente demente trouxesse para elas algo que ele não poderia trazer mais. E uma manobra, através do riso, aquietou o paciente. E aí eu fui conversar com a família sobre isso. Né? Da mesma forma que a gente precisa nos humanizarmos, que não é porque a gente tem cabeça, tronco e membros que a gente é ser humano, não, viu? Trato dado por algumas entidades aí, a pandemia mostra que não basta ter cabeça, ombros,
joelho e pé. A gente precisa de outras coisas para ser considerado ser humano. Na medida, eu acho que é por isso que a emoção é também um processo educativo, na medida em que a gente permite a sexualidade do outro, né? Carinho na vida do outro, contato, a intimidade, o respeito aos laços e aos vínculos. Isso para mim é sexualidade. Respeitar os laços e os vínculos. E isso ser maior do que o CID, aí você vai estar sendo um bom profissional. Aí você vai estar chegando ao ponto. E eu concordo com a última consideração sobre essa questão que Cláudia trouxe, que tem a ver com a frase que a Ana Oliveira, obrigada Ana por estar aqui, trouxe. Existe uma proibição disfarçada de proteção, disfarçada de cuidado, mas que em última instância é só para não permitir o outro, às vezes, o que eu não tenho. Você quer deixar uma equipe de saúde surtada, entrar um paciente velho na emergência, chega lá, tem 20 carros daquela família, vai todo mundo atrás do velho. Né? Um dia eu falei isso para um colega meu. Eu digo, você sabe o que está lhe mobilizando? Talvez se você se interne, não tenha 2 pessoas aqui para lhe olhar. E a equipe tem que segurar essa onda também. Existem pessoas que são extremamente amadas. A equipe, às vezes, não suporta isso. Isso mobiliza a equipe. Aí tem 20 parentes, né? Eu me lembro uma vez no hospital, cuidando de minha avó, e o cara falou assim, vem cá, quantos netos sua avó tinha? Porque toda hora aparece um aqui. Eu digo, meu filho, eu sou a caçula das netas. Preste atenção. Tem uma ruma de neto aqui. Né? E o pior, netos da área de saúde, netos de outras áreas que conhecem os direitos dos velhos, então você se ferrou com essa véia aqui, você vai ter trabalho. Mas por que eu estou trazendo esse exemplo? Porque o fato da gente ter famílias ou intimidades, né? O parceiro da velha quer estar com ela. Qual é o sentido em negar? A não ser em negar a sua própria condição de afetividade. Beleza? Porque tudo dá-se um jeito. Tudo tem um jeito de se resolver. Então, assim, ó, parabéns, viu, Cláudia, por esse médico aí que você teve, que permitiu isso. Minha mãe vai fazer 2 anos de falecida e a médica dela disse, chama todo mundo. Tinha uma limitação da UTI numa determinada instituição que ela ficou. E a médica disse, chama as pessoas. Sua mãe precisa se despedir das pessoas. Ela não disse, a gente precisa se despedir dela. Deu para entender? Ela disse, sua mãe precisa se despedir das pessoas. Tem mais alguém que ela precise falar? Ela nem estava falando, né? Ela já estava incomoduzida. Mas tem mais alguém que precisa estar com ela? Então, isso é humanidade. Humanidade. E a gente precisa assumir os momentos em que os protocolos, em que as regras, em que os regimentos alimentam muito mais a desumanidade profissional e institucional do que, na verdade, conseguem ser protetivos com as pessoas. A gente precisa assumir isso. Então, vocês que são jovens, né, que vão estar criando uma nova lógica, eu e Cláudia, a gente está batendo porque a gente quer esse mundo diferente. Né? Por isso esse investimento, por isso que quantas vezes vocês me chamarem eu venho, que eu invisto na formação de vocês, em profissionais outros que precisem ouvir isso. Eu e Cláudia estamos dizendo aqui agora. O óbvio, o paciente não é o diagnóstico que ele tem. Ele não é só paciente. Isso é uma circunstância na vida dele. Isso é um ponto na vida dele. É um ponto. Ele pode estar hoje em cuidado paliativo e o cuidado paliativo durar anos. A gente vai ficar negando anos a condição de vida dessa pessoa. Então, não associemos cuidado paliativo com imediatismo de morte. Isso é uma associação que depõe muito contra nós, profissionais da área de saúde. Obrigada. Obrigado, professora. Vamos para a nossa última pergunta, não é se delongando, né? Já estamos chegando aqui no limite. Léo trouxe que ele gostaria de saber como trabalhar com uma equipe multi para dissociar a relação sexual da relação genital.
né? Ele traz a questão do coito sobre a questão da sexualidade. Como trabalhar isso com a equipe? Eu acho que primeiro precisa estudar o que é sexualidade. Isso é uma coisa muito importante. Porque o coito, ele faz parte da sexualidade. Então, vamos entender a sexualidade como a sublimação do coito. O coito, ele faz parte da sexualidade. Mas a gente não pode reduzir a sexualidade ao coito. Essa, para mim, é uma questão importante. Com certeza. Não é criar uma relação nem polar, o coito ou as demais formas de sexualidade, né? É uma coisa e outra. Podendo coito, é o coito mesmo que as pessoas querem. Eu me lembro de um paciente, uma discussão com um médico famosíssimo, gerontólogo aqui da Bahia, e ele começou a sublimar o coito, né? Tirar o coito da condição da velhice. E aí o velho chegou e disse assim, olha, eu tô achando isso muito bonito, eu gosto de carinho, gosto de afago, tal, eu quero mesmo trepar. O velho falou, beleza? E aí o médico perdeu um pouquinho o rebolado, mas depois voltou para a discussão. Então, isso eu estou falando de idosos que estão, em tese, rígidos, estão indo para uma palestra, né, discutir. Mas quando a gente está falando não só desses rígidos, mas aqueles que estão mais dependentes ou em cuidados paliativos, a gente não pode negligenciar que o coito é uma necessidade também. O coito é um momento de intimidade, não só de corpos. A gente não pode negligenciar isso. Então, o que a gente precisa, Leonardo, é estudar. E, estudando, conversar sobre isso. Cláudia já deu a pista. Eu preciso conversar isso com crianças e adolescentes. Tem reduzido a atividade sexual ao coito. Então, se a pessoa cresce achando que o coito é a vida dela, se tiver alguma intercorrência biológica, alguma doença, algum CID que rompa o coito da vida dela, acabou a vida dela, né? Para ela. Então, veja como isso tem uma base cultural muito importante que a gente precisa discutir. E discutir nos vários... Aí os deficientes físicos, né? Aí o estigma... Aí os deficientes físicos, os deficientes cognitivos, eles estão, né? Fadados a viver sem coito. Completamente fadados a... a gente tem ainda a sexualidade no Brasil, ela é uma sexualidade que não é pautada na educação sexual, ela é uma sexualidade da clínica sexual. E aí, quando eu olho para a clínica sexual, eu tenho uma tendência a olhar para uma medicina sexualizada, ou seja, uma medicina que tem o diagnóstico de distúrbios. E aí eu só olho para o sujeito que tem, né, uma dificuldade de ejaculação, que tem uma dificuldade de ereção, que tem uma dificuldade de um orgasmo. Isso existe, bacana. Mas todas essas coisas, elas são influenciadas muitas vezes por aspectos psicossociais e espirituais. Então, a gente ainda tem muito pouco daquilo que a gente chama de uma sexologia clínica, que é olhar, que é ter escuta, que é entender a história desse sujeito, que é perguntar para ele quais são as demandas, o que faz falta, o que não faz, né? Aí a gente assusta quando a gente, às vezes, vê um paciente, por exemplo, se masturbando no hospital, né? A gente finge que não vê, ou a gente adverte o sujeito, como se ele estivesse fazendo uma coisa errada, ele está atendendo uma necessidade da maneira como ele acha. Então, certíssimo, acho que é isso. A gente precisa dizer que o sexo, ele é parte da sexualidade. A sexualidade, ele é um todo. Portanto, se a gente vai nos restringir a tratar de problema sexual, a gente está dizendo que a gente está olhando o indivíduo só numa função fisiológica. Então, todos os outros aspectos a gente não vai considerar, ou a gente vai subestimar, né? Vai dizer que isso não existe, ou vai dizer que não, a gente faz um antidepressivo. Não é assim. Então, de fato estudar e é de fato entender que a sexualidade ela é tão complexa quanto tratar um aneurisma, como tratar uma depressão, cada um na sua instância de dimensão, mas que envolve outras tantas dimensões. Então, eu acho que é isso. Eu acho que é discutir.
E ter, de fato, uma equipe que queira discutir, porque às vezes também a gente tem um funcionamento de equipe que diz que discute, mas não discute. Cada um tem o seu conhecimento, cada um acha que o seu é importante e acabou. Né? Então, se a gente tem uma equipe interprofissional, a gente vai entender o que o assistente social vai trazer, o que o enfermeiro vai trazer, o que o psicólogo vai trazer, e a gente vai tentar achar um senso em comum. Né? Então, eu acho que é por aí. Mas a gente ainda tem um modelo de saúde muito hegemônico, muito centralizador na figura de quem deflagra esse tratamento, né? E quando não se dá conta disso, chama fulano, chama cicrano, né? Como se nós fôssemos fazer milagres, né? E eu falo muito do serviço social, da psicologia, que às vezes tem que, porque eu passei, porque não deu conta, porque o remédio não deu conta. Não vai dar conta, porque cada vez mais nós somos complexos e exigimos complexidade no nosso cuidado, no entendimento dele. A sexualidade é a mesma coisa, então é isso aí mesmo. Estudar e entender que essa é uma área de estudo no mundo. Né? Assim como se estuda cardiologia, nefrologia, se estuda a sexualidade humana. Então, vamos estudar e vamos, né, aprofundar Verdade. isso aí. Cada vez mais a gente precisa se especializar, né, transformar essa discussão, essa abordagem de forma compartilhada, né, para que chegue a todos, né, para que quando a gente se depare, né, com essas vivências não se torne um estranhamento, né, mas sim, né, que a gente se transforme em um meio facilitador, né, de auxiliar esse indivíduo a compreender todo o seu processo, né. Muito obrigado. Eu agradeço aqui a professora Cláudia, a professora Marcela, foi uma rica explanação, espaço de discussão. Se a gente pudesse, ficaria aqui mais tempo discutindo sobre os cuidados paliativos, a perspectiva, né, da sexualidade. Não cabe aqui a gente discutir tudo sobre, mas eu acho que a gente conseguiu trazer, sim, uma abordagem valiosa dentro dos aspectos desse cuidado. E, no mais, é isso. A equipe, né, da jornada agradece. Aos ouvintes, fica aqui a lista de presença disponível no chat. Não se esquece de que o nosso próximo encontro ele já está agendado para o dia 31, né? A gente vai discutir sobre comunicação e cuidados paliativos. Tem uns palestrantes, uns convidados extremamente que vai trazer uma abordagem extremamente rica, né, em contexto de cuidados paliativos. A gente agradece, tem uma ótima noite, né, obrigado à professora Marcela, obrigado à professora Cláudia, e obrigado a todos. Obrigada, Marcela, mais uma vez, viu, por esse compartilhar aí de pensamentos e experiências. Obrigada, Everton, e obrigada a todos os presentes e a organização da jornada. Forte abraço em todos. Obrigada.